Senhor presidente, Marquinho da Diversidade, interinamente no cargo de presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores da imprensa, meus colegas jornalistas, telespectadores da TV Câmara, da TV Prevê e amigos de casa. Inicialmente eu tenho alguns assuntos para abordar, alguns deles já abordados nessa oportunidade por alguns outros vereadores. Quais seriam? Já começou-se a falar, Marquinhos, você, Vossa Excelência, né, falou aqui nessa tribuna, que o mosquito da dengue começa a tomar conta dos quintais. Nós aprovamos nessa casa um projeto da minha autoria com o vereador Roque, dos terrenos sujos que a prefeitura devia mandar limpar. Hoje ainda nós recebemos duas denúncias de terrenos grandes, sujos, de grandes empreiteiras. Ficou lá embaixo, não sei, parece, como eu não tenho parece estar em litígio, mas cabe à prefeitura exigir que se cumpra a lei. Porque, evidentemente, que você não vai evitar, com a limpeza dos terrenos, a proliferação do mosquito, mas você vai minimizar o problema, e em muito. Então cabe ao poder público, e no caso a prefeitura municipal, através de suas secretarias ou da Indurb, exigir a capinação desses terrenos sujos. E não são poucos, e não é só no centro da cidade não, nos bairros também, e principalmente nos bairros onde às vezes muitos grandes empresários têm terrenos e muitos terrenos e não os limpa. E nossa lei, e lá atrás, já no nosso primeiro mandato, de 92 a 96, nós tentamos, com o prefeito da época, e não vingou, e depois também não vingou, e tinha que vingar. O que a prefeitura tem que fazer? Com as suas regionais, contrata-se pela Indurb e coloca nas regionais pessoas para limparem esses terrenos. Se não quiser fazer, então faz a terceirização. Contrata uma empresa para limpar terrenos. Aí alguém vai dizer, mas um terreno é mais mato mais alto ou de mato mais baixo. Faz uma média. A empresa que vai apresentar o seu preço, vai apresentar um preço médio de metro quadrado. A empresa vai fazer a limpeza, recebe da Indurb, e a prefeitura vai cobrar dele no próximo ano. Vai cobrar imediatamente. Se ele não pagar, faloá no próximo ano, através no mesmo carnê que vem o IPTU. E aí vem acrescido de juro e a multa. E a prefeitura certamente começará, a partir do ano que vem, a ter um recurso a mais para fazer esse serviço. E vai chegar uma hora que não vai precisar terceirizar, porque só com o valor recebido da multa, ela vai poder ter um caixa para poder começar ela mesma, a prefeitura, capinar os terrenos. A arma nós demos, essa casa deu a arma, uma lei, eu repito, de nossa autoria, com o Roque Ferreira. E por que não limpa? E veio aí, na mesma linha, a prefeitura não limpa nem os terrenos dela. E na própria lei diz que se a prefeitura não cumprir aquela lei, haverá crime de responsabilidade para o senhor prefeito e os secretários. Agora, secretários responsáveis por aquele terreno. Para a Indurb. Se a Indurb não limpar um terreno dela, como é que ela vai cobrar do outro? Agora a população, não temos nada com isso.
O que a prefeitura tem que fazer é multar, fazer o dela, limpar o dela, mas também fazer com que as pessoas limpem seus terrenos. Nós, a Câmara Municipal, demos a arma. E quando as pessoas nos cobram na rua sobre a responsabilidade dessa casa, a arma nós demos, eu repito. Falta agora a vontade do poder público, que na própria lei que nós criamos nessa casa fala, se a prefeitura não tiver condições de fazer, não tem gente suficiente, contrata, licita, vai fazer a cobrança. A nossa lei fala em 7 dias, para a pessoa capinar. Assim que notificado, ou o dono capina, ou a prefeitura já pode fazer o serviço, cobrando dele com multa em cima. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Marcos. Parabenizar a colocação do senhor nesse assunto e lembrar que nós temos uma mão de obra bastante atrativa no município, que são os reeducanos. Já está sendo usado aí pelas secretarias, mas que pode se aumentar o número desses reeducanos. Quem sabe até para essa finalidade. É uma mão de obra extremamente atrativa. Ok, obrigado, Marco. O Marquinho, o vereador Marquinho, que tinha falado aqui já hoje, né, no seu momento, sobre o problema da dengue. Eu estou alertando que daqui a pouco começa a aumentar a dengue, e aí nós vamos cobrar outra vez aqui. E se tiver algum terreno da prefeitura, ou de empresa da prefeitura, que estiver sujo, aí vai criar uma CEI para caçar, mas vai caçar porque não limpou o terreno, não, porque morreu o coitado lá que foi picado pelo mosquito da dengue, e porque a prefeitura não limpou o terreno. É crime de responsabilidade, sim. Não interessa abrir uma janela para um outro município. O nosso negócio é aqui, nós demos uma arma à prefeitura que cumpre o dever dela. Pois não, vereador Roque. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, lembrando que essa casa criou as condições e os instrumentos necessários para o Executivo fazer aquilo que é obrigação dele de fazer, inclusive em relação ao IPTU progressivo no tempo, em relação às grandes áreas que estão abandonadas aqui na cidade de Bauru e a imóveis também abandonados. Em relação à capina, o que o Executivo tem que fazer é cumprir a lei que essa casa aprovou e dar o exemplo. Não adianta dizer que tem dificuldade, crie as possibilidades para fazer com que a lei seja cumprida. Porque aí então, senão nós vamos começar a discutir as leis que dão certo e as leis que não dão certo. As duas leis têm que dar certo, se não estão dando certo, é por leniência do Poder Executivo. Vereador Roque, nós sempre sonhamos com uma lei que Vossa Excelência, de autoria de Vossa Excelência, aprovada por essa casa também, isso antes de nós virmos para cá, sobre o IPTU progressivo. São duas leis, dois instrumentos, duas armas que nós demos ao Poder Municipal. Uma é o IPTU progressivo. E para aquele que está em casa entender, se não pegou a lei lá de trás, a pessoa que não cumpre com a obrigação de construir, de dar uma utilização ao seu imóvel, ele vai pagar um IPTU maior. E esse o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Urbana, vai crescendo em um ponto que uma hora ou ele vende ou ele constrói alguma coisa. E tem mais. Tem alguns imóveis que a pessoa começa, vereador Roque, a construir, talvez seja por aí um subterfúgio, para que a pessoa fuja da lei que essa casa aprovou, a pessoa começa a construir também no centro da cidade, não vai pegar o coitadinho lá do bairro mais distante, mas no centro da cidade, vereador Roque, numa área do centro da cidade, poderíamos criar também aqui uma lei, nós poderíamos bolar essa lei, porque a pessoa começando a construir esses grandes, de X metros quadrados, um imóvel de tantos metros quadrados à frente, né? Como aquele ali na esquina da Antônio Alves com a Capitão João Antônio, que pega toda uma quadra, que é o antigo Maxud ali, era do Maxud, não sei se ainda. Esses imóveis que começam a construir, tem que ter um prazo, quando entra na prefeitura, vereador Lima, para começar a construir, que a prefeitura autoriza a construir, tem que ter um prazo, o cronograma tem que estar na Secretaria de Planejamento. Quando a prefeitura não, ele tem que provar, não, paramos por isso, alegar porque e pedir para a prefeitura um prazo maior para terminar
o seu empreendimento. Vereador. Se não, IPTU progressivo também. Pois não, vereador? Inclusive, vereador, nós já solicitamos diversas vezes, com a complacência do presidente, que aquela construção do Maxud, que está aqui no centro da cidade há anos, seja aplicado IPTU progressivo. Agora não aplica por quê? É isso que nós temos que debater. Aplicar no cidadão de bem, no cidadão comum é fácil. Agora aplicar nas grandes corporações é um pouco mais difícil, mas tem que aplicar. Pois não, vereador Roca. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, são duas armas que essa casa deu para a prefeitura. Não cumpre, não usa porque não quer. Obrigado, senhor presidente.